Olá, como vocês estão? Espero que todos bem, com saúde e se cuidando. Pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho a respeito das duas últimas modalidades de resposta do réu, que são a reconvenção e a revelia, que ficou faltando nós tratarmos na última aula, e nós vamos falar um pouquinho de alguns detalhes da contestação que deixaram de ser tratados nas últimas aulas, tá? Bom, então vamos começar falando de reconvenção. Vou passar também um exercíciozinho para vocês no final, já até postei lá no SGA, valendo 10 pontos divididos em duas partes. Depois eu explico para vocês. Vamos lá, pessoal. O que é a reconvenção? A reconvenção está regulamentada lá no artigo 343, que vai dizer o seguinte para a gente. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. O que é a reconvenção? A reconvenção, pessoal, nada mais é do que uma demanda do réu contra o autor. Ela é um contra-ataque, que enseja um processamento de uma ação do réu que demanda, dentro dos próprios autos originários, contra o autor, ok? A reconvenção é um tipo de ação do réu processada simultaneamente com a ação do autor dentro dos autos e apresentada dentro da própria contestação, né? Ela é uma forma do réu se manifestar como uma modalidade de contra-atacar, né? E não apenas de se defender, mas de atacar também, de demandar também. Ela não é apenas uma resistência tão somente, uma exceção tão somente. Ela é uma resposta na forma de ação. O réu formula pedido de mérito em face do autor. Na reconvenção, a gente tem duas partes, pessoal. O réu, autor da reconvenção, chama-se reconvinte. E o autor que passa a ser réu na reconvenção chama-se reconvindo. Então, reconvinte é o réu, autor da reconvenção, e reconvindo é o autor, réu na reconvenção. Ok, pessoal? A reconvenção ela deve ser formulada no prazo que o réu tem para responder. Então, no prazo de 15 dias, contados aí da realização da audiência de conciliação via de regra, se não obtido o acordo, o réu vai ter 15 dias para contestar. Dentro do prazo de contestação, querendo, o réu pode reconvir. E se ele fizer reconvenção e contestação simultâneas, via de regra, a reconvenção deve vir na mesma peça da contestação. A reconvenção vai ser elaborada como um tópico da contestação, né? Então, a gente vai ter uma ação dentro da defesa, né? Se o réu quiser, ele pode apenas reconvir, mas isso é aconselhável que o réu faça? Não, porque caso ele apenas reconvenha e não conteste, ele será revel, tendo em vista que é revel todo aquele que deixa de impugnar especificamente aquilo que foi demandado na petição inicial, que deixa de contestar. Então, a revelia decorre da simples ausência de impugnação específica daquilo que foi demandado na petição inicial através de contestação. Se o réu deixa de contestar e apenas reconvém, ele é revel. E não é ideal que seja aplicada a revelia a ele, uma vez que a revelia importa em efeitos maléficos para o réu, como a presunção de veracidade das alegações articuladas na petição inicial, que vão importar, via de regra, em julgamento antecipado, né, da ação, que provavelmente vai trazer um resultado de procedência da pretensão para a parte autora. Então, isso não é o ideal. O ideal é que, caso o réu tenha a pretensão de reconvir, de contra-atacar o autor, que ele conteste e reconvenha. E caso ele faça isso, ele vai fazer tudo na mesma petição. Ele vai contestar e, ao mesmo tempo, reconvir, sendo a reconvenção um dos tópicos da peça de contestação, como a gente viu na última aula. Beleza, pessoal? Quais são os requisitos da reconvenção? Primeiro, pessoal, para que eu tenha reconvenção, eu tenho que ter ação iniciada pela parte autora, porque a reconvenção, ela não é independente.
né, para que o réu reconvenha contra-ataque, ele tem que ter um ataque anterior. O processamento da reconvenção é feito simultaneamente ao processamento da ação. Então, não é possível se reconvir autonomamente, independente da pretensão principal. Até porque é requisito para que haja apresentação da demanda reconvencional a existência de conexão com os fundamentos esteatos na petição inicial, ou com o pedido formulado ali, ou com o fundamento da defesa, né? Então, é necessário aí que haja um procedimento iniciado pela parte autora, beleza? Na reconvenção, pessoal, vai haver, uma vez que o réu reconvenha, vai haver um processamento da reconvenção que é muito semelhante ao processamento de uma ação, né? Na ação, logo após a distribuição, o que eu tenho? Eu tenho a citação da parte ré para apresentar, para comparecer à audiência de conciliação e, se for o caso, apresentar a defesa, se não for obtido acordo. E tem casos que a citação se faz para a defesa diretamente, não é isso? Isso ocorre também na reconvenção. Não vai haver, obviamente, audiência de conciliação, porque ela já ocorreu. Mas, após a apresentação da reconvenção, compete ao juiz convocar, intimar a parte autora, que aí é reconvinda, na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta, contestação à reconvenção. Ok, pessoal? Por quê? Porque haverá, da mesma forma, o direito de produzir provas na reconvenção, né? Vai haver fase de instrução, vai haver fase saneadora, e tanto a ação originária quanto a reconvenção serão, via de regra, decididas simultaneamente numa mesma sentença, porque existe um vínculo de dependência entre elas. Esse vínculo de dependência é tão simplesmente a conexão, ok, pessoal? Porque a gente vai ver que, se eventualmente o autor vier a desistir da ação principal, a reconvenção prossegue. E, da mesma forma, se eventualmente a petição inicial é indeferida por qualquer motivo e o processo venha a ser extinto sem resolução de mérito, o processo principal, a reconvenção continua a prosperar. Porque, nesse sentido, a demanda do réu, que foi sustentada na reconvenção, é independente da demanda do autor. Elas são só apenas conexas, no sentido de apresentarem questões afins, né, semelhantes ali, mas as pretensões são independentes. Beleza, pessoal? Então, proposta a reconvenção, o autor deve ser intimado no prazo de 15 dias, para que na pessoa do seu advogado, né, vai haver a intimação na pessoa do advogado para que ele apresente resposta. Beleza? No prazo de 15 dias aí. Como eu disse para vocês, a desistência da ação ou ocorrência de qualquer causa extintiva que impeça o exame de mérito da ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção. Então, mesmo extinta a ação principal, ou por desistência, ou por qualquer causa que impeça o exame do julgamento, o exame do mérito da pretensão do autor, a reconvenção prossegue, beleza? Porque as pretensões são independentes. Bom, a reconvenção, pessoal, ela tem alguns requisitos para serem observados quando ela for proposta. E que requisitos são esses? Primeiro, é necessário que haja uma causa pendente, né? Porque, como eu disse para vocês, não pode haver reconvenção autônoma, não é possível que o réu apenas reconvenha sem que antes não tenha havido ação contra ele. Então, causa pendente é o primeiro requisito que tem que ser observado aí para que haja reconvenção. Segundo, a reconvenção deve observar o prazo previsto em lei para que seja promovida. O prazo é de 15 dias, o mesmo prazo para resposta, né? Então, dentro do prazo para contestar, eu também reconvenho. Então, é necessário que haja observância do prazo de resposta, do prazo de contestação, que a reconvenção seja apresentada simultaneamente dentro do prazo da contestação, ok? E se houver contestação, dentro da peça dela é a regra, beleza? Obviamente, a contestação separada em a reconvenção
apresentada em separado, em apartado da contestação, não é um defeito grave, né? Mas, preferencialmente, como o código coloca, a reconvenção deve vir, né, na própria petição de contestação. Se o advogado fizer em peça apartada, não tem problema, que não vai gerar um defeito grave aí. O ideal é que ele faça dentro da contestação. Beleza? Além disso, pessoal, a reconvenção ela não pode trazer pedido que justifique a competência de outro juízo. Por exemplo, se eu estou diante de um juízo que tem competência apenas para apreciar questões relacionadas a direito das famílias, se é uma vara de família, eu não posso, na reconvenção, sendo réu, pleitear uma questão que deve ser resolvida por um juiz da vara federal, porque são juízes de competência material distintas. Então, na reconvenção, a gente tem que formular pedido que esteja dentro do âmbito da competência do juízo responsável pelo julgamento da ação originária. Isto é, o réu não pode formular na reconvenção pedido que justifique a alteração de competência do juízo originário, né? Se o pedido não tiver, né, dentro das atribuições, dentro das competências do juízo onde se processa a ação originária, ele não pode ser formulado em reconvenção. A reconvenção, nesse caso aí, não poderia vir para os autos, né? Só poderia o réu ajuizar uma ação autônoma, beleza? Então, tem que ter, o juiz da ação e da reconvenção tem que ter a mesma competência, né? Eu não posso formular pedido que esteja fora das atribuições daquele juízo ali, responsável pelo processamento da ação originária. Ok, pessoal? Além disso, os procedimentos da ação e da reconvenção têm que ser compatíveis, então eu não posso reconvir, por exemplo, com procedimento especial se a ação é de procedimento comum, né? Logo, nos procedimentos especiais, vocês vão ver quando a gente estudar lá no 9º período que a maioria dos procedimentos especiais não admitem reconvenção, né? Então, por que o procedimento especial não admite reconvenção? Porque teria que ser uma reconvenção pelo mesmo procedimento do que aquela ação de rito especial, né? Porque se eu reconvenho sendo pedido de procedimento comum, eu já não estou observando o requisito que é necessário aí para poder reconvir, que é a identidade dos procedimentos. Beleza, pessoal? E além disso, eu tenho que ter conexão entre a reconvenção e a ação principal, ou conexão entre a reconvenção apresentada e os fundamentos utilizados na contestação, na defesa, ok? Essa conexão aqui, pessoal, não é propriamente aquela conexão que vocês estudaram, que gera reunião, aquela conexão rígida, que fala que é necessário a conexão pela identidade ou da causa de pedir, que são os fatos e fundamentos, ou do pedido. A contestação aqui, vamos dizer, segundo Barrosa Moreira, né, é uma conexão mais simples, mais tênue, né, é uma conexão que exige tão apenas a afinidade das questões ali debatidas na ação originária ou na defesa apresentada com as questões debatidas na reconvenção. Então, a conexão aqui não é aquela conexão no sentido rígido de identidade ou entre fatos ou fundamentos ou identidade entre pedidos. Basta uma mera afinidade das questões discutidas, tá? A conexão aqui é no sentido de afinidade de questões, né? Desde que sejam respeitados os demais requisitos que a gente colocou, se tiver apenas afinidade de questões, tudo bem para a reconvenção. Então, são esses, em suma, os principais requisitos para a gente poder reconvir. Ok, pessoal? Bom, na reconvenção, pessoal, pode haver uma ampliação subjetiva da demanda. Como assim? O parágrafo 3º do 343 diz assim: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. E o parágrafo 4º diz assim:
A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Isso quer dizer, pessoal, que quando o réu reconvém, ele pode incluir terceira pessoa na lide reconvencional. Ele pode reconvir em litisconsórcio ativo com outra pessoa, ele e mais um terceiro vão ser autores da reconvenção. Vai haver, nesse caso, 2 reconvintes, e pode ser o caso também do réu reconvir contra a terceira pessoa. Ele colocar no polo passivo da reconvenção o autor originário da lide e uma terceira pessoa. Ok, pessoal? O autor originário da lide e uma terceira pessoa. De modo a haver aí, tanto no primeiro quanto no segundo caso, uma ampliação subjetiva da lide. Por quê? Na lide originária, eu só tinha 2 pessoas, autor e réu. Na lide reconvencional, eu vou ter o réu como reconvinte, junto com outra pessoa como reconvinte, em litisconsórcio ativo, contra o autor. Ou ao contrário, o réu reconvinte sozinho, incluindo no polo passivo da demanda reconvencional o autor e mais um outro reconvindo, né? De forma a ampliar o número de pessoas que fazem parte aí da discussão processual, beleza? E por isso, a reconvenção admite uma ampliação subjetiva. Com a demanda reconvencional, também haverá uma ampliação objetiva, no seguinte sentido. Quando eu falo em objeto da ação, eu estou me referindo a pedido, né? E aí, como eu vou ter mais de uma pretensão é sinônimo de pedido, obviamente, com a demanda reconvencional, haverá o aumento do número de pedidos, logo uma ampliação objetiva. Ok, pessoal? E o que mais que a gente tem importante aqui que dizem os parágrafos do 343? Vamos ver. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído, e a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, vejam só, aqui está dizendo que se o autor for substituto processual, o que é o substituto processual? É o legitimado extraordinário. É aquele que age com autorização legal na defesa de direito próprio, na defesa de direito de terceiro. Ele age em nome próprio, defendendo direito de terceiro, porque ele tem legitimidade fornecida pela lei para fazer isso. Então, ele, com uma autorização legal, ajuiza a ação em nome próprio, tutelando, defendendo o direito de terceiro. Quem pode fazer isso? Por exemplo, o Ministério Público. Nas ações civis públicas, o Ministério Público ajuiza a ação em nome dele, Ministério Público, defendendo interesses e direitos de coletividades, né? Direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Quem ele é? Um substituto processual. E aí diz o parágrafo, ou legitimado extraordinário, que é a mesma coisa, né? Substituição processual é a mesma coisa que legitimidade extraordinária. E aí, se nesse caso o autor é substituto processual, o réu, para poder reconvir, ele tem que ser titular do direito em face do substituído e não do substituto. Tá? O substituído é aquela pessoa que o autor da ação, que o Ministério Público, aí no caso, representa. Quem seria a pessoa representada pelo Ministério Público? Uma coletividade de pessoas. Então, o reconvinte, o réu que reconvém, ele tem que afirmar que é titular do direito dele e que o direito dele pode ser exercido contra a coletividade de pessoas, contra o substituído, e não contra o substituto autor originário da ação, beleza? A reconvenção deverá ser proposta em face do autor, né? Obviamente, mas também na qualidade de substituto processual, só que o direito a ser exercido pelo reconvinte, né, réu na ação que reconvém, ele tem que ser um direito que pode ser exercido em face do substituído,
Beleza, pessoal? Exemplo de substituição ou legitimidade extraordinária são as ações civis públicas aí, que conferem, segundo o artigo 5º da Lei 7.347, perdão, de 85, legitimidade a Ministério Público, Defensoria Pública, associações constituídas há mais de um ano com pertinência temática, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações de direito público, a prerrogativa de ajuizarem ações como representantes adequados de coletividades que têm interesses meta-individuais feridos por alguém. Beleza, pessoal? Esses são exemplos aí bastante relevantes de substituição processual. Bom, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação, como eu disse para vocês. Beleza? Mas é aconselhável que ele faça isso? Repetindo, não. Porque se ele fizer, isso pode justificar a imposição do ônus da revelia a ele, e a revelia vem quase sempre acompanhada de presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor e imposição de julgamento antecipado, o que não é o ideal no caso, porque vai prejudicar em demasia o autor, o réu, que provavelmente vai perder. Né? Então, não é aconselhável que ele apenas reconvenha. Se ele reconvir, como eu disse para vocês, o ideal é que a reconvenção seja feita dentro da própria peça de contestação, beleza? Ela deve vir num tópico próprio, e aí vocês leiam aí, por gentileza, o slide 8, tá? Que tá dizendo a reconvenção deve vir num tópico próprio, depois das alegações de mérito ou após o tópico dos pedidos da contestação. Sua forma segue a mesma técnica de confecção de uma petição inicial. A gente só vai deixar de lado o preâmbulo, né? Porque as partes já estão devidamente qualificadas, então o preâmbulo a gente deixa de fora, né? Mas o resto, a reconvenção tem que ter fatos da demanda reconvencional, tem que ter fundamentos da demanda reconvencional, tem que ter pedidos da demanda reconvencional e eventuais requerimentos, além do valor de causa, que não pode esquecer, porque o réu está formulando pedido, logo ele tem que atribuir valor econômico a esse pedido, beleza? Deve-se dividir a reconvenção em tópicos, em subtópicos, como eu disse para vocês, vocês vão colocar lá da reconvenção. Aí vocês vão colocar item 1, dos fatos da demanda reconvencional, item 2, dos fundamentos jurídicos da demanda reconvencional, item 3, dos pedidos e requerimentos da demanda reconvencional e o valor de causa, beleza? Vocês podem abrir esse tópico só para falar de reconvenção depois que vocês encerrarem a contestação, né? Então, vocês fizeram lá a contestação de vocês com a síntese do processo. Em seguida, os fundamentos jurídicos que vocês vão dividir nas N matérias de defesa que vocês podem alegar, né? Preliminares, prejudiciais e matéria de mérito, né? E aí, em seguida, vocês podem abrir da reconvenção. Essa é a primeira opção que vocês têm. Aí, vocês fazem tudo da reconvenção, inclusive esses subtópicos aí que a gente comentou, né? Então, essa é a primeira estratégia que vocês podem adotar. A segunda estratégia é o seguinte, fazer tudo da contestação e deixar a reconvenção para o final mesmo. Como assim? Porque nessa primeira estratégia que eu coloquei para vocês, né, vocês estão fazendo aí a síntese da demanda, que são os fatos, né, da contestação, e mais a matéria de defesa mesmo, que são as preliminares, prejudiciais e matéria de mérito. Tá faltando os pedidos. Só que antes você tá fazendo a reconvenção, beleza? Essa é a primeira técnica. A segunda técnica, você vai fazer toda a contestação completa, só vai deixar sem assinar e vai fazer a reconvenção por último. Então, você faz o preâmbulo normal, né? Faz a síntese do processo, a síntese da demanda, faz a matéria de defesa, que são preliminares, prejudiciais e mérito, faz os pedidos e requerimentos da contestação. Depois que faz os pedidos e requerimentos da contestação, aí vem a reconvenção, tá? A reconvenção completa com todos esses subtópicos que eu sugeri aqui, beleza?
Bom, eu adoto a primeira técnica. O exemplo de contestação que eu coloquei para vocês no SGA, o modelo de contestação, está com a reconvenção antes dos pedidos da contestação. E aí eu faço os pedidos da contestação junto com os pedidos da reconvenção. Aí eu divido os pedidos, né, em sede de contestação e em sede de reconvenção. Eu faço assim. Não necessariamente é a maneira mais correta ou a única em que a reconversão pode ser feita. Vocês podem fazer dessa segunda maneira que eu coloquei para vocês, né? Vocês fazerem a contestação completa, inclusive com os pedidos, e só apresentarem a reconvenção ao final, na mesma peça. Beleza, pessoal? Então, vocês fiquem à vontade aí para decidirem como fazer. Os slides que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, eles, da nossa aula, né? O slide número 10, ele mostra da forma como eu faço pedidos e requerimentos da contestação e reconvenção juntos, tá? Por quê? Porque eu coloco a reconvenção antes dos pedidos da contestação. Se eu coloco a reconvenção como um tópico da contestação, eu tenho que formular os pedidos da reconvenção junto com os da contestação. Então, eu coloco assim, pedidos e requerimentos. Diante do exposto, pede. Em sede de contestação, faço os pedidos da contestação, que a gente já trabalhou na última aula, e em sede de reconvenção. Aí eu formulo o pedido da reconvenção. Sejam julgados procedentes os pedidos reconvencionais. Na aula passada eu dei o exemplo de uma ação de indenização, né? Para condenar o autor reconvindo ao pagamento de indenização no valor de X reais, devidamente atualizados e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. E a condenação do reconvindo ao pagamento da verba sucumbencial correspondente. Por fim, requer, aí a gente coloca produção de prova, né? Tanto para contestação quanto para reconvenção, dá a causa reconvencional R$50 mil, um valor hipotético aqui, local, data, assinatura do advogado e número do OAB. Vocês podem fazer assim, ou como podem fazer a reconvenção só no final mesmo, né? Depois que encerrou os pedidos e requerimentos da contestação. Eu acho essa forma mais fácil de fazer, mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem encerrar a contestação primeiro e fazer a reconvenção depois. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha para falar de reconvenção e encerramos essa parte de reconvenção aí com vocês. Uma questão ainda que eu fiquei de falar de reconvenção, de contestação, que eu não falei na aula passada, que é a possibilidade de substituição do polo passivo, da pessoa que está no polo passivo da ação, do réu, quando o réu alega ilegitimidade passiva. Então, se o réu alega que é parte ilegítima, ele tem o direito de ser substituído se ele aponta quem é a verdadeira parte legítima, né? Quem é o verdadeiro causador do dano. Imaginem o seguinte, né? Que eu tenha perdido os meus documentos lá no centro de BH, alguém tenha feito se passar por mim, alguém tenha se passado por mim, adquirido dívidas em meu nome, não pagou essas dívidas, meu nome foi negativado, e eu, inocentemente, comecei a advogar agora, achei que o SPC Serasa fosse o sujeito responsável pela negativação indevida, né? Não sabia que é só um banco, né, de manutenção de cadastros restritivos de crédito e acaba ajuizando a ação para retirar o meu nome de lá e para indenização por dano moral em face do SPC Serasa. O SPC Serasa é parte legítima? Não, gente, ele não é parte legítima, porque não foi ele que causou o dano a mim. O dano foi causado a mim por uma empresa que concedeu crédito a um falsário, que tem responsabilidade objetiva de averiguar a identidade real das pessoas que contratam com ela não fez isso, ela atuou com negligência e por isso ela deve me indenizar. É a própria empresa responsável pelo apontamento, né, do registro do meu nome no SPC Serasa, né? O SPC só mantém o banco de dados. Ele não tem nada a ver com a responsabilidade, então ele não é parte legítima. Imaginem que eu tenha ajuizado a ação contra o SPC Serasa,
né? E numa audiência de conciliação a gente não consegue obter um acordo e o SPC vai contestar. O que o SPC argue na contestação? Ilegitimidade passiva. Ele argumenta que ele não é parte legítima porque ele não é responsável pelo dano que foi causado a mim e nem pelo apontamento indevido do meu nome nos cadastros restritivos de crédito. E aponta o Banco Santander, que foi a empresa com quem o falsário adquiriu crédito, né, como agente causador do dano. Nesse caso, pessoal, o que deve ser feito? A respeito dessa situação, existem dois dispositivos legais que vão regulamentar a possibilidade de substituição do réu originário por aquele que é apontado por ele como parte legítima. 338 e 339. Vamos começar pela leitura 339. Vejam só. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, se aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do 338. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, o que acontece, pessoal? Se o réu alega que é parte ilegítima e sabe quem é o sujeito legítimo por ter causado o dano, o que ele tem que fazer? Indicar quem é a pessoa legítima e pedir a substituição processual dele, réu originário, pelo indicado, que deve ser citado para integrar a relação processual. Caso isso ocorra, pessoal, o juiz deve intimar a parte autora para verificar se a parte autora aceita a substituição do indicado pelo réu. Se a parte autora aceita a substituição, ela deve proceder à alteração da petição inicial no prazo de 15 dias, a fim de que o réu seja substituído. Beleza? A fim de que o réu seja substituído. Nesse caso, pessoal, se o autor concorda e se for realizada a substituição, o autor deve reembolsar as despesas efetuadas pelo réu originário e pagará honorários ao procurador contratado pelo réu excluído. Esses honorários vão ser fixados entre 3% e 5% do valor da causa, segundo o parágrafo único do 338. Beleza, pessoal? E aí, o parágrafo 2º coloca uma outra hipótese. O autor também tem a possibilidade de, caso ele concorde com a indicação do réu, de incluir o indicado em litisconsórcio com o réu originário. E aí vão ter dois réus aí no polo passivo da ação, né? E o processo tramitará contra os dois. Nesse caso aí, eu não tenho a exclusão propriamente do réu originário. Eu tenho uma formação de um litisconsórcio passivo aí, porque o autor aceita a indicação do réu, mas ele não quer excluir o réu, ele quer manter em litisconsórcio. E aí o processo vai se encaminhar para que o juiz decida quem é a parte legítima. Nesse caso aqui, vai ter uma alteração da petição inicial só para incluir aquela pessoa que foi indicada. O autor também pode simplesmente não aceitar. E aí, no caso do autor não aceitar a indicação feita pelo réu, pessoal, o processo prossegue e na fase de saneamento, o magistrado vai decidir, né, se a parte ré incluída originariamente no processo é legítima ou não, né? E aí, então, se o autor não aceita, o processo vai prosseguir para que o juiz decida se o réu é legítimo ou não. Beleza, pessoal? O 338 vai dizer assim, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. É justamente isso que regulamenta o 339. Beleza? Então, é possível a substituição do réu originário ou a inclusão do apontado em litisconsórcio passivo, se houver alegação de ilegitimidade passiva na contestação e o réu
apontar quem é o legitimado. E ele tem a obrigação de apontar se ele sabe quem é a pessoa legitimada, sob pena de arcar com as despesas processuais feitas pela parte autora e de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos decorrentes da ausência de indicação. Beleza, pessoal? Essa questão eu não tinha falado na aula passada, então aproveito aí para tratar dela, ok? Dois dispositivos ainda que eu acho importantes para ler a respeito da contestação. Vejam só o que o 341 diz. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento a que a lei considere substância do ato, não estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. O ônus da impugnação especificada não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. O que esse dispositivo diz? Ele diz basicamente, pessoal, que quando o réu faz a contestação, ele tem o ônus, o dever, a obrigação de impugnar especificamente, precisamente, todas as alegações de fato constantes da petição inicial, ponto a ponto, de maneira individualizada, especificada, combater todas as peculiaridades. Ele não pode chegar e negar genericamente tudo. A contestação por negativa geral é a mesma coisa que revelia, né? O réu tem o ônus da impugnação especificada, beleza? Se ele impugna genericamente, os fatos que não foram impugnados especificamente são presumidos como verdadeiros, ok? É isso que esse dispositivo diz. Se o réu deixa de impugnar especificadamente, ele deixa de cumprir o ônus da impugnação específica. Qual é a sanção? Presunção de veracidade dos fatos não impugnados. Só não vai haver a aplicação dessa sanção, desse ônus de presunção de veracidade, né, dos fatos não impugnados, quando não for admitido confissão em relação a esses fatos, quando a petição estiver desacompanhada de instrumentos de documento que a lei considera essencial e quando os fatos estiverem em contradição com a defesa apresentada considerada em seu conjunto. Ok, pessoal? Lembrando que esse ônus de impugnar especificamente, ele não vale para as contestações apresentadas por defensores públicos, advogados dativos e curadores especiais, que são os defensores públicos. Por quê? Essas pessoas geralmente são nomeadas em caso de revelia, citação por edital, quando as pessoas não têm condições de pagar, né, por um advogado particular. E aí, nesses casos, nem sempre o defensor público, o advogado ativo, tem contato individualizado, particular com o seu cliente, de forma que, às vezes, a contestação é apresentada às pressas só por negativa geral. Às vezes, não tem nem matéria de defesa, porque o advogado dativo, defensor público ou curador especial sequer teve contato com o réu. Então, ele só nega mesmo, né? E aí, nesse caso, a gente não pode aplicar essa sanção decorrente da ausência de impugnação especificada, beleza? Então, é admissível a contestação por negativa geral para o defensor público, advogado ativo e curador especial, beleza? E aí, o 342 encerra a matéria de contestação, dizendo assim: depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, vejam só, toda a matéria de defesa deve ser alegada em contestação, preliminares, prejudiciais, matéria de mérito e reconvenção, tudo. Se deixar o réu passar alguma coisa, ele pode alegar depois? Não, precluiu via de regra, exceto, só não preclui se a matéria for relativa a fato ou direito que ainda não aconteceu ou do qual o réu ainda não tem ciência, fato, direito superveniente,
né? Se for matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, como prescrição, por exemplo, né? Ele pode deixar de alegar e pode alegar depois, se ele não perceber. Decadência também é a mesma coisa. Ou se, por expressa determinação legal, essas matérias podem ser arguídas em qualquer tempo e grau de jurisdição, como as matérias processuais relativas a pressupostos do processo e condições da ação. Ilegitimidade, ausência de interesse processual, incompetência absoluta do juízo, que mais? Perempção, litispendência, coisa julgada, né? Nesses casos todos aí, a alegação pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição. Essas matérias não são suscetíveis de preclusão, podendo ser alegadas pelo réu depois de passar a oportunidade de contestação, se elas não forem alegadas na contestação. Ok, pessoal? Por último, para terminar a modalidade de resposta e eu explicar o exercício para vocês, a gente tem a forma de resposta do réu que se dá pela omissão, que se chama revelia. A revelia está prevista nos artigos 344 e 345, que dizem para a gente o seguinte: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, o réu que deixa de contestar é o réu que é revel. O réu revel, a ele será aplicada a sanção de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Então, é a forma de resposta que se dá pela omissão. O réu permanece inerte, ele deixa de contestar, ele deixa de excepcionar a ação, de apresentar exceção. Então, se ele deixa de contestar, ele é revel, ele se omitiu e, portanto, o ônus decorrente da revelia, a sanção decorrente da revelia é a presunção das alegações de fato articuladas pela parte autora. Ok? Só que essa presunção, ela vem acompanhada, ela vem acompanhada de alguns outros efeitos, né? Além da presunção de veracidade, né, das alegações de fato articuladas pela parte autora, a revelia também vai vir acompanhada de julgamento antecipado, né, dos pedidos formulados pela parte autora, e além do julgamento antecipado, o outro efeito da revelia é que os prazos passam a correr para o réu revel independentemente de intimação, podendo o réu revel intervir no processo quando ele quiser constituir advogado, pegando o processo no estado em que ele se encontra. Então, os atos vão ocorrer sem intimação do réu, só que o réu pode intervir no momento que ele quiser, pegando o processo no estágio em que ele se encontra. Bom, o ônus da presunção de veracidade, pessoal, que é a sanção decorrente da revelia, ele não ocorre em toda e qualquer hipótese. O artigo 345 vai colocar situações para a gente em que não ocorrerá o ônus da presunção de veracidade decorrente da decretação de revelia. Quando que não vai ocorrer a presunção de veracidade, não obstante o réu seja revel? Então, vejam, nas situações do 345, o réu vai ser revel, isso significa que vai haver julgamento antecipado e que os prazos vão correr, né, para o réu, independentemente de intimação, mas não se aplica o ônus da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor. Beleza? Quanto que não se aplica? Se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, então, no caso de litisconsórcio, se apenas um réu contesta e os demais não contestam, não ocorre presunção de veracidade, beleza? Porque a contestação apresentada por um aproveita aos demais. Também não haverá presunção de veracidade se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são aqueles que não admitem negociação ou disposição. Logo, não se admite aqui a presunção de veracidade em relação a eles, beleza? Também não é admissível presunção de veracidade quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento a que a lei considera indispensável à prova do ato. Por exemplo, se eu quero comprovar uma compra e venda
de bem imóvel, se eu quero comprovar a propriedade, eu preciso de escritura pública. Se tiver sem, né, a revelia mesmo ocorrendo, não pode induzir a presunção de veracidade, porque o título faz parte da substância do Instituto Propriedade, né, em que vocês estão estudando isso daí no Direitos Reais. É um documento que a lei considera essencial, logo não pode haver revelia nesse caso. E também não pode haver presunção de veracidade, desculpa. E também não pode haver presunção de veracidade se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, ainda que haja alegação, ainda que haja revelia por parte do réu, se o autor não apresentou qualquer tipo de alegação que aparente que ele está dizendo a verdade, a alegação é inverossímil, falta a ela aparência de verdade, né? Ou se, mesmo com a revelia, existe uma contradição entre as alegações da parte autora e a prova produzida nos autos, as alegações da parte autora não podem ser presumidas como verdadeiras diante da revelia do réu. Ok, pessoal? O 346 vai falar dos prazos correndo, né, para o réu independente de intimação. Vejam só, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, contra o réu revel que não constituiu advogado, né, os prazos vão correr independentemente de intimação, facultado ao réu constituir advogado quando ele quiser, e ele vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Basicamente, é isso tudo que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Nós encerramos as modalidades de resposta do réu. Eu não falei muito de arguição de suspeição e de impedimento, porque ela não é propriamente apenas uma defesa do réu, né? Ela constitui um obstáculo aí para regular tramitação do procedimento, porque quando eu arguo a parcialidade, a falta de isenção do juízo ou dos seus assistentes por suspeição e impedimento, né, não é apenas o réu que pode fazer isso, a parte autora pode fazer também. Então, a gente não focou nessa questão como forma de resposta, né? Então, pessoal, falamos muito bem de contestação, falamos de reconvenção, de revelia, e agora eu quero que vocês façam a atividade número 5, em duplas. Essa atividade, pessoal, narra a história de um acidente de trânsito que ocorreu entre uma pessoa física, a Amanda, cabeleireira, que estava dirigindo uma moto, que veio a ser abalroada, batida, né, sofreu um acidente de trânsito quando passava por um cruzamento e foi atingida por um caminhão, né? E aí, pessoal, conta, né, que ela sofreu uma série de danos, uma série de lesões, politraumatismo, traumatismo craniano, que trouxeram uma série de consequências para ela, sequelas irreversíveis, e que ela decidiu ajuizar uma ação em face do causador do dano, que ela pediu pensão mensal vitalícia, que ela pediu indenização por dano moral no montante de 50 mil reais, indenização por dano estético, indenização por danos materiais referentes a todo tratamento médico que ela realizou, lucros cessantes a serem calculados em liquidação de sentença e deu um determinado valor da causa lá que não corresponde ao benefício econômico. Já dei a dica aí, uma das dicas para vocês, né? Diz ainda que ela formulou requerimento de tutela antecipada de urgência para que a ré fosse obrigada a custear o tratamento médico da autora, né? E aí a questão ainda diz que a autora, apesar de residir em Belo Horizonte e o acidente ter ocorrido em Betim, a demanda foi ajuizada junto ao Juizado Especial Cível do município de Contagem, onde a ré possui filial. A ré é a proprietária do caminhão, tá, pessoal, que bateu na motocicleta da autora da ação. A questão diz ainda que a ré possui um seguro contra terceiros, contudo a seguradora não foi incluída no polo passivo da ação. Já aí vai uma outra dica, né? Tem que incluir aí a seguradora, então vai ter uma modalidade de intervenção de terceiros que deve ser alegada preliminarmente, lá nas preliminares, que é a denunciação da lide
da seguradora Allianz Seguros, que é a empresa que não foi incluída no polo passivo, né? E aí fala que a autora instruiu a ação dela com boletim de ocorrência, que mostra o local do acidente, que nesse boletim não havia informação de qualquer tipo de sinalização no local onde ocorreu o acidente, demonstrando a regulamentação do tráfego, né? Que o veículo conduzido pelo funcionário da ré estava em velocidade muito baixa e que o da autora estava em velocidade aparentemente alta, né? Diz que a autora apresentou um laudo pericial atestando que o motorista da ré teria culpa no evento, contudo, a ré deseja produzir prova pericial, e aí vocês vão ter que ver mais uma dica aí, se existe compatibilidade entre a realização da prova pericial e o rito, o procedimento do juizado especial, que não admite investigação de questões complexas, nem realização de provas complexas. Então, já fica a dica aí para vocês, né, de talvez alegar uma incompetência do juízo aí, pela complexidade da prova, né. Tem aí de indicação na questão de que os documentos arrolados pela parte autora indicam que o tratamento médico feito por ela foi realizado na rede pública de saúde, então a ausência de prova aí é uma matéria de defesa de mérito, né, dos danos materiais, que não há contratos que comprovem as perdas por lucros cessantes, então aí a ausência de prova também dos lucros cessantes, que o documento juntado pela autora referente à carteira de trabalho comprova que ela ficou afastada apenas por 2 meses do trabalho, então tem se eventualmente o pedido de dano de lucro cessante for acolhido, que seja batido, né, porque ela está pedindo valor demais, também está falando que não tem prova de dano moral e nem estético, né, e que o caminhão de propriedade da ré envolvido no acidente também sofreu avarias estimadas em R$20 mil, conforme comprova o laudo da oficina. Então, talvez aí também tenha uma necessidade de demanda da ré em face da autora, né? Uma reconvenção. E aí, a parte 1 desse exercício, que vai valer 10 pontos e vocês têm que fazer em dupla, compete a vocês identificarem, pessoal, a modalidade de defesa de resposta que ia ser apresentada, está muito claro que é contestação, né? Vocês vão ter que ver se tem reconvenção ou não. O juiz competente para apreciar as preliminares prejudiciais que devem ser indicadas no caso, se houver alguma prejudicial, preliminar eu já falei algumas aqui, né? Apontar eventuais matérias de defesa de mérito, né? Então, ausência de prova, responsabilidade, o que for, né? Redigir os pedidos a serem feitos na defesa e identificar o possível cabimento de reconvenção. Essa é a primeira parte do exercício, que vale 5 pontos. A segunda parte, vocês vão ter que montar a contestação. Essa segunda parte, fazer a contestação, levando em conta esse primeiro roteiro aqui, não vai ser muito difícil, né? Então, parte 1, 5 pontos, parte 2, 5 pontos. Vocês vão me entregar, pessoal, daqui a 2 semanas. Semana que vem a gente tem prova, né? Não sei se vocês sabem. Até lá eu divulgo as notas daquela petição de execução de alimentos que vocês fizeram. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço, desejo uma boa noite, bom final de semana a todos. Até mais e nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau, tchau.